Capela, como é que você projeta também esse jogo logo mais? Eu acho que pela primeira vez de 3 anos para cá, eu espero que o Flamengo ele possa competir. Competir, no caso, fisicamente falando. Você viu a pesquisa? 3 Cadê a anos pesquisa? pra cá, Conquista a Capelas? Taça Guanabara. Hoje o Fluminense. 3 anos pra cá? De 3 anos para cá, quando eu falo competir, é guerrear. O Flamengo ele compete de uma maneira técnica, soberana ao seu adversário. Tecnicamente falando, do meu ponto de vista, agora os jogadores eles vão ter que correr e se matar. Porque todo mundo antes queria jogar contra o Flamengo porque queria ganhar do Flamengo. Todo mundo dava vida contra o Flamengo. O que a gente viu o Vasco fazer, o Vasco amassou a bola. Tecnicamente falando, tá evoluindo. Mas o Vasco foi para uma guerra, para jogar o jogo da vida. É como se os jogadores do Vasco estivessem fazendo uma peneira no Maracanã, jogando contra o Flamengo. E acho que o Flamengo, ou de duas uma, ou ele abraça esse espírito que o Vasco demonstrou no último final de semana, ou se achar que com a bolinha, com a qualidade que esses jogadores ainda têm, mas que não estão colocando no campo de jogo, vão tomar um outro amasso contra o Fluminense. E aí, se perder contra o Flu, eu não sei o que a diretoria do Flamengo, péssima, e eu já venho falando aqui faz tempo, vai esperar para poder tomar uma decisão em relação ao VP. Vamos conferir então os melhores momentos do jogo aberto hoje, falando sobre Fla-Flu e também os palpites. Mas antes, meu parceiro, olha isso aqui, mano. Pô, tá vendo aí? A maioria que assiste não é inscrito. Clica em se inscrever, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, você ajuda demais no nosso crescimento. Vambora pro vídeo, no final do vídeo tem as conclusões e eu vou dando umas pausas ali pra tecer breve comentário sobre o react, beleza? Então vambora. Vamos, Mengão! Mas vamos falar desse Fla-Flu, porque o Fluminense é um time muito bem organizado pelo Fernando Diniz, tá dando uma boa resposta justamente no campeonato estadual e foi muito bem reforçado. Amanhã tem a apresentação do Marcelo, ídolo de outros tempos e que volta à sua casa. Mas para esse jogo, o Flamengo, na minha opinião, precisa muito mais da vitória que o Fluminense, pela pressão, pelo que vimos dos torcedores ali querendo conversar, dar a letra direta para os jogadores. É por aí? Por isso, Loirão, que o André falou ali que ele enxerga o Fluminense um pouco mais favorito. Por causa de tudo isso que você falou aí, por causa dessa pressão, porque o Flamengo não vem jogando bem. A gente tem falado muito que a bola não está entrando, né? O Flamengo até cria, às vezes, algumas oportunidades, mas a bola não está entrando. Aí, sem bola, é um time mais frágil defensivamente. Então, o Fluminense, pelo tempo de trabalho com o Diniz, com o padrão de jogo que tem o Fluminense, com o momento individual de cada jogador aí do Fluminense, mas, acima de tudo, o coletivo do Fluminense, o André, na minha opinião, tem razão em falar que, nesse momento, o Fluminense é favorito para esse confronto. E, com certeza, eles vão usar isso dentro do jogo, no decorrer do jogo. O Fluminense é um time mais intenso, o Fluminense sem bola é um time mais competitivo. O Flamengo precisa buscar esse equilíbrio. Tecnicamente, poxa, o Flamengo é diferenciado. O momento não é bom, mas tecnicamente é um time muito, muito qualificado. Agora, resta saber se a virada de chave vai ser nesse clássico aí contra o Fluminense. E para corroborar, para fortalecer o que você disse, olha a pesquisa, o pessoal tá ali, ó. Quem conquista a Taça Guanabara? O Fluminense nesse momento de lavada, hein? Aí mais de 60%. Eu gosto assim, deixa assim. 60%, não é? Aumentando. Vencendo a pesquisa, você pode votar, não é só entrar ali na nossa pesquisa e votar através do nosso site. E é uma tendência que o torcedor hoje até coloque mais expectativas no Fluminense, porque tem um goleador como o Cano, que é um jogador diferenciado, tem um meio-campo que chama a atenção, a defesa também é confiável, enfim, tá equilibrado. Agora, temos aqui a famosa prévia, que quase sempre não se confirma. Quase sempre se confirma. Mas, enfim, vamos lá então. O técnico Vitor Pereira pode propor o goleiro Santos, jogar com 3 zagueiros, pelo menos uma aposta. E o Pablo, o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno. Lembrando que o Léo Pereira ficou parado, lesionado, mas está relacionado para o jogo. Pode até aparecer como surpresa. Aí Vidal e Gerson, os laterais ofensivos, os alas, é, Dedê? Ayrton Lucas pela esquerda, o Mateuzinho pela direita. E na frente, o Arrascaeta mais próximo do Gabigol, assim como o Everton Ribeiro. Esse desenho aí para você, o Pedro tá relacionado, sim, mas também porque pode ser que comece no banco, enfim. Teremos que ver o que o Vitor Pereira vai modificar nesse time. Porque assim, o Davi Luiz saiu machucado no último jogo. Se eu não me engano, é o primeiro jogo do Rodrigo Caio depois desse longo período sem jogar. Ele jogou em Brasília, aquele clássico contra o Botafogo. Ele jogou como titular Jogou, jogo? Sim. Então, contra o Bangu também. É uma volta importante. Contra o Bangu ele jogou também. Pro Flamengo, principalmente
na parte defensiva, porque é um jogador experiente. Não sei se fisicamente ele vai estar 100% para aguentar durante todo o jogo. Até que eu acho que ainda vai ser um jogo bem intenso. O outro detalhe é a entrada do Mateuzinho no lugar do Varela. O Varela vinha jogando como titular, o Mateuzinho ganha a posição. O Ayrton Lucas vem fazendo um jogo até interessante, apesar de ter falhado no último jogo, na decisão, aliás. E lá na frente, sem novidades, né? A Arrascaeta não está jogando bom futebol, mas é o que vai ficar mais próximo do Gabigol. E aí o Everton Ribeiro, ao lado do Gerson, eles vão participar mais da criação das jogadas. É um time bem interessante esse do Flamengo, mas a gente está falando em respostas faz tempo, não é? O Flamengo já passou da hora de mostrar um futebol mais organizado. Agora o Fluminense já vive um outro momento. Técnico Fernando Diniz bem prestigiado, sempre elogiado pelos seus comandados. Fábio com sua experiência no gol. Na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga Nino e David Braz. O Alexander, que foi destaque agora no Sub-20, não é? Tá aí na esquerda. Vamos também com o André Martinelli, Ganso no meio-campo. E aí, Arias, Keno e Cano. Legal. É um time bem legal. O momento é muito bom do Fluminense, né? Tem que tomar cuidado. Cano, Arias, Ganso e André. Os principais jogadores. Atenção. O momento é muito bom do Fluminense. O Flamengo vai ter dificuldade. Num passado não tão distante, a gente falaria, poxa, vai ser difícil pro Fluminense. Mas, cara, um time muito bem equilibrado. O Ganso, você falou do Abel. O Abel que resgatou a confiança do Ganso. Por isso que o Ganso fez uma temporada muito boa e tá jogando nesse início também bem. O Arias, cara, parece que ele já tá no Fluminense há um tempão. Cara que se adaptou muito bem, tem o carinho do torcedor. O Cano dispensa comentários. O Keno, que chegou para essa temporada, também é um jogador importante. O André nem se fala, né? Do ano passado para cá foi a grata surpresa. Aliás, o ano passado ele foi a grata surpresa ao lado do João Gomes, que já não é mais jogador do Flamengo. Agora, falando em Vitor Pereira, vamos pro Rio de Janeiro para saber mais sobre o Fla-Flu. Mais um desafio pro Vitor, que não tá muito bem aí nos clássicos, na disputa por títulos. E, Thiago, chamou muito atenção e vem chamando essa pressão, muito maior até no treinador do que nos jogadores e na diretoria do Flamengo. O Flamengo lidera o campeonato, mas o Fluminense tá coladinho aí, tá jogando bem. É um perigo. Tem tudo para ser um jogo daqueles. Mais informações com você. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, já estamos aqui no Maracanã. Não é exatamente uma decisão, mas ganhou esses status, né? Porque o Flamengo é o líder com 23 pontos, o Fluminense vem logo atrás com 22 e o Fluminense não assumiu a liderança da Taça Guanabara em nenhum momento. Já teve algumas oportunidades esse ano e não aconteceu. E agora, na última rodada, se vencer o Flamengo hoje aqui no Maracanã, assume a liderança e é campeão da Taça Guanabara. Do lado rubro-negro, só precisa um empate. O empate garante o título, garante a primeira posição e também dá mais tranquilidade para o Vitor Pereira. É verdade, a pressão tá grande para cima dele, o torcedor tá desconfiado. Durante todas as coletivas por aqui também é perguntado sobre o Vitor Pereira. Quando a gente conversa com o jogador, a pergunta é sempre a mesma. A Tatiana Tavares estava no clássico contra o Vasco da Gama no último final de semana, logo após a derrota, quando o Gabigol vem à beira do gramado conversar com a imprensa, ela pergunta para o Gabigol também sobre essa pressão sobre os jogadores, sobre a questão do Vitor Pereira, e ele novamente diz que é uma pergunta repetida, que não quer falar mais sobre isso, que o trabalho do Vitor está sendo mantido, etc. Mas o que a gente sabe é que é uma pressão, pelo menos, por parte do torcedor, né? O torcedor não está satisfeito, o campeonato não começa do jeito que ele espera, o ano não começa do jeito que o torcedor espera, e aí o Vitor, é claro, está devendo uma boa atuação do Flamengo. Quem sabe logo mais hoje, aqui no Maracanã, isso não venha acontecer. Uma outra questão para o Vitor Pereira, que pode vir a acontecer, é a saída do Marinho. O Flamengo recebeu uma proposta do Bahia para a transferência do jogador. O Bahia está disposto a pagar cerca de 8 milhões de reais para contar com o Marinho, lembrando que o Flamengo contratou o Marinho no início de 2022 por cerca de 7 milhões. Então, haveria aí um lucro de 1 milhão de reais. No futebol de hoje não é um lucro tão vantajoso assim, mas o Marinho não vem recebendo oportunidades no Flamengo. Essa temporada, inclusive, menos do que em 2022. O Marinho esperava ter mais entrada, talvez até conseguir uma titularidade nessa equipe. Ele que chegou para recompor a saída do Michael, não foi como ele esperava. Então, o Marinho considera, sim, deixar o Flamengo. Então, o Bahia deve ser esse possível novo clube.
as partes agora negociam, quem sabe nos próximos dias, o fim dessa novela. Do outro lado, o Fluminense vem tranquilo para o Clássico. O Fluminense vem de 4 vitórias seguidas, o Fernando Diniz vem num bom trabalho, é chamado de dinizismo por aqui, tem um retrospecto bom contra o próprio Flamengo. Nos últimos 4 anos, foram 6 jogos do Fernando Diniz contra o Flamengo. Ele é um dos treinadores que melhor consegue neutralizar esse Flamengo multicampeão. Tem 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Estamos ansiosos para o Clássico de logo mais de 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Renata. Dedê, vou começar com você. Começa. Aí um panorama, o que passa na sua cabeça para essa partida hoje, o que podem fazer Diniz e Vitor Pereira, porque vale Taça Guanabara. Bom, o Diniz eu acho que não vai mudar o estilo de jogo do Fluminense nessa última temporada, o que foi essa última temporada. O começo está sendo da mesma forma, um time muito equilibrado que gosta de ter bola e aí tem um porém aí. O Fluminense vive um momento individual e coletivo muito melhor do que o do Flamengo. Individualmente, se a gente analisar, o Flamengo é melhor. Time, né? Qualidade técnica, só que o momento não está funcionando para o Flamengo. O coletivo do Flamengo não está funcionando. A bola não está entrando. Os caras estão criando, a bola não está entrando. Então, eu acho que o Fluminense vai usar essa questão psicológica no jogo. Essa pressão que vai existir para o Flamengo. Quando o André, um dos principais jogadores do Fluminense, ele vem a público e ele fala, até com uma certa personalidade, que ele vê o Fluminense como favorito para esse confronto, ele não está de todo errado, não. Pelo momento que as duas equipes vêm vivendo. Capela, como é que você projeta também esse jogo logo mais? Eu acho que pela primeira vez de 3 anos para cá, eu espero que o Flamengo ele possa competir. Competir, no caso, fisicamente Você falando. viu a pesquisa? 3 Cadê a anos pesquisa? pra cá, Conquista a Capela. Taça Guanabara. Hoje o Fluminense. 3 anos para cá? De 3 anos para cá, quando eu falo competir, é guerrear. O Flamengo ele compete de uma maneira técnica, soberana ao seu adversário. Tecnicamente falando, do meu ponto de vista, agora os jogadores eles vão ter que correr e se matar. Porque todo mundo antes queria jogar contra o Flamengo porque queria ganhar do Flamengo. Todo mundo dava vida contra o Flamengo. O que a gente viu o Vasco fazer, o Vasco amassou a bola. Tecnicamente falando, tá evoluindo. Mas o Vasco foi para uma guerra, para jogar o jogo da vida. É como se os jogadores do Vasco estivessem fazendo uma peneira no Maracanã, jogando contra o Flamengo. E acho que o Flamengo, ou de duas uma, ou ele abraça esse espírito que o Vasco demonstrou no último final de semana, ou se achar que com a bolinha, com a qualidade que esses jogadores ainda têm, mas que não estão colocando no campo de jogo, vão tomar um outro amasso contra o Fluminense. E aí, se perder contra o Flu, eu não sei o que a diretoria do Flamengo, péssima, e eu já venho falando aqui faz tempo, vai esperar para poder tomar uma decisão em relação ao VP. Garcia, vejo você falar sobre esse Fla-Flu. Olha, Renata, a Taça Guanabara virou a final do Mundial pro Flamengo, né? Porque ele já teve 3 possibilidades de títulos esse ano, não conquistou nenhum, fracassou, criou essa pressão desnecessária. E aí, quando a gente fala assim, poxa, mas a Taça Guanabara vai valer o quê pro Flamengo? Mas experimenta perder. Depois de tudo que já perdeu. E depois de perder do Vasco no último final de semana. Então, ainda mais contra um arquirrival, contra um adversário que, como disse o Capellantes, tem sido uma pedra no sapato nos últimos anos do Flamengo. O Flamengo ganhava de todo mundo, chegava no Carioca, o Fluminense complicando. O Fernando Diniz, inclusive, é um técnico que sempre complicou a vida do Flamengo. E aí, eu tô nessa linha também. O Fluminense tem hoje um time técnico, coletivo, de um trabalho muito mais consolidado do que o Flamengo, que mudou, um treinador que está enfrentando instabilidade e que vai precisar correr. Porque o Fluminense hoje está num estágio avançado em relação a esse Flamengo, que além de tudo está pressionado para conquistar uma vitória. Então, assim, a tendência é o Fluminense vencer até por essa instabilidade emocional do Fla. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, mas é dia positivo pro pirulito, Ronaldo. Pirulito. Conta quem é o pirulito, porque você pode. Eu estava aqui até dando uma olhadinha nas redes sociais, o pessoal está preocupado porque diz que dessa vez o Vitor Pereira vai entrar pelo cano. Porque do outro lado tem um cano que tem feito a diferença. Então, se ninguém fizer nada, se nenhum flamenguista fizer nada para ajudar esse menino no VP, hoje ele entra pelo cano. Porque o cano vai fazer os dois hoje. Porque ainda mais que ele mexeu na defesa, né? Ele tá falando que o Davi Luiz também não tá bem fisicamente. É prévia, né? A gente não sabe que pode mudar, chegar na hora. Renato, a gente conhece. Davi Luiz machucou. E mesmo que não machucou, tem que sair. Não tá jogando nada. O homem daqui a pouco, se bobear, vem com a molecada. Porque ele não tá nem aí. Porque ele é sorrica, ele sorrica. Então, ele não tá preocupado com o que vai acontecer. Ele não tá nem aí. É o quarto título que ele vai jogar fora aí. Então, eu quero ver quem é que vai ter a manha, se vai ser eu acho que quem vai ter que mandar ele embora é a sogra. Porque senão ele não vai embora. Porque não é possível. E o pirulito? O pirulito,
torcer esse menino Pirulito, eu falei, porque é que nem o Discord. Ele é É bom. um menino bom, ele Ele é se bom. pega, mas ele, no Fluminense parece que vai. Até o Ganso voltou a jogar bola, meu Deus do céu. Abelão que começou esse processo e o Diniz consolidou muito bem. Ai, né? tem que atrapalhar. Você também é bom, hein? Você é bom. Não é que o Campeonato Carioca no passado era o Abel técnico, só pra lembrar. Foi o Pirulito. E ganhou o título, né? Até o cano, agora virou um cano de alumínio forte, meu Deus do céu. O quê? De alumínio, de PVC, o sol envergava. Agora, não, isso aí não. Deixa eu falar, muito Como bom. é que você entende de construção, de obra? Eu adoro. Eu sou amo. eletricista e enganador, entendeu? Aqueles caras que fazem tudo. 15 segundos. Pra você hoje, esse Fla-Flu, tá mais com cara de quem? Tá mais um cara de Fluminense, o Everton Ribeiro deve ir pro gol, né? O Arrascaeta zagueiro, e pega um balão de oxigênio pro Vidal, ele vai morrer no meio de campo, que o Fluminense vai tocar tanto que vai acabar. E um beijo pra minha filha linda, Ana Júlia, que tá assistindo a gente. Um beijo, meu amor. Feliz dia dela também. E aí, Sgarbi, e você? Qual é a sua impressão pro jogo? Beijo pra Ana Júlia também. Rê, eu acho. Aqui a gente fala muito em sogra, não de sogro. Qual é, rapaziada? Rapaz, que Dia das ofensivo, Mulheres. hein? Dia das Mulheres. Gostei, é isso aí. Não, ainda não. Mas Rê, pra mim. A gente arruma você. Não, é que é o momento do Flamengo. Se tem um momento do Flamengo que precisa reagir. É verdade. Não, você é louco. Você Deve estar mandando a namorada dela já. brincando, gente. É só de Dia das É Mulheres. namorado, hein? Se liga. Não, peço desculpa. O Flamengo precisa reagir hoje, mas o Fluminense é favorito por conta de todas essas questões que a gente já falou aqui. Que loucura. Agora, então, palpites. Quem vai começar é Ronaldo Soares Giovanelli. Juvetricas. Mexendo com o marimbondo. Fica mexendo numa caixa de marimbondo. Olha o tamanho da caixa de marimbondo. 3 gols do Cano hoje e o Vitor Pereira vai entrar pelo Cano. 3-0. Hoje na Band, né? Hoje na 9 Band, horas. 9h10 horas. começa o jogo, mas antes já tem aquele esquenta, 9 horas. 9 horas, aí tem aquele esquenta. Essa semana eu não tô muito boa nos horários. Qual foi o Ô, palpite Dedê, do Ronaldo? seu palpite. 3-0, 3 gols do Cano. E o homem vai entrar pelo Cano. Ah, eu não acho que vai. Eu acho que 3-0 pro Fluminense, mas sem os 3 gols ser do Cano. Mas eu acho que o resultado é isso aí, 3-0. Mas no final ele vai estar E pelo o Vidal com 20 minutos do segundo. Nossa, vocês... Eu gosto assim. Eu sei que é a fase do Flamengo, mas eu gosto assim. Grava esse vídeo aí. Porque não vai aumentar a concordando. intensidade do negócio. Nós estamos concordando. olha. Sgarbi. É um jogo bem parceiro, estilo né? Fernando Diniz. 3-3 hoje. Eita! Bem estilo Diniz. Capelani, tá em dúvida, eu te conheço. Esse jogo vai ser 1-1 e um beijo pra Juju. Tamo junto. Ai, que fofo. Chiquito. 3-2 pro Fluminense. Jogo bem Diniz mesmo. Olha 3 a que 2. legal. E o sogro? 3-2, E o sogro hein? do ano? Sogro, ô sogrão. Sogro, não é? Tem tudo namorado, cara. Esse moleque não chega nem aos pés dos meninos. 3-1 pro Fluminense. Na minha opinião, hoje, o placar será 2-2. Foi empate de novo. Já você De tá novo? Toda hora empate. Então tá aí, né, rapaziada? Pessoal aí botando o Fluminense como favorito. Mas, rapaz, observem o que o Capelanes falou, cara. Eu gostei bastante do que o Capelanes falou. Ele falou que o Flamengo vai ter que guerrear. Ou seja, não dá pro Flamengo hoje entrar achando que vai ganhar o jogo só na técnica, só na qualidade, só na troca de passe. Tem que fazer pressão nos caras. Tem que se impor fisicamente. Tem que ganhar os duelos aéreos. Tem que ganhar as divididas durante o jogo. Esse é o verdadeiro rubro-negrismo. Sem botar pé mole em dividida. Sempre discordo do Capelanes. Mas hoje ele foi certeiro na análise que ele fez. Parabéns a ele. E ó, tá tudo gravado aqui, vocês falam que o Fluminense vai ganhar. É até a tendência, infelizmente, mas não vai. Quem vai ganhar é o Flamengo. Tá tudo gravado. Vocês podem ter certeza que vocês vão ser zoados se o Flamengo ganhar. E o Flamengo vai ganhar. Vambora, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.